Dê um aplauso ao Senhor. Vocês tomaram café da manhã? Almoçaram? Jantaram já ou não? Ninguém jantou ainda, né? Então vamos dar um aplauso caprichado. Glória a Deus. Dê um grito de júbilo a Ele. Tem alguém feliz aí? Você crê que Jesus cura? Então vamos orar pelos enfermos. Nós temos 2 pedidos de oração aqui. Paulo e Silas, imagina o nome, que nome tremendo. Paulo e Silas, eles foram presos e eles oravam. Deus mandou ali a libertação. Então Deus vai mandar a libertação aqui também. Temos também Luiz Carlos, sofreu um acidente. Se você conhece alguém que precisa de um milagre, agora é a hora. A nossa oração, ela não fica limitada ao lugar onde nós estamos. A nossa oração pode alcançar os lugares mais distantes. A nossa oração pode alcançar pessoas que estão em outras nações. Então, se você tem alguém para colocar diante de Deus, esta é a hora para gerarmos um milagre. Estamos neste mês, o mês de dezembro, um mês de milagres. Estamos gerando milagres, profetizando milagres. E muitos milagres Deus já tem feito. E hoje também não vai ser diferente não. Então levante a sua mão aqui. Pai, no nome de Jesus, entramos agora nas regiões celestiais para proclamar milagres. Eu chamo um milagre sobre a vida do Paulo, eu chamo um milagre sobre a vida do Luiz. Ó Deus, todos aqueles que agora precisam de uma intervenção divina, eu chamo, ó Deus, como sacerdote, como profeta, um milagre, que cada um seja curado agora. Ó Deus, entramos nas regiões celestiais para declarar cura, libertação. Aqueles que nos ouvem pela internet também sejam alcançados, que a tua glória, Deus, entre agora em cada lar, trazendo restauração plena para o louvor e para a glória do teu próprio nome. Te agradecemos, ó Pai, e te bendizemos em o nome de Jesus. Diga amém. Se assente aí. Obrigado, tá? Que bom que você veio. Eu estava imaginando e pensando, são tantas atividades nesses últimos dias do ano, muita gente ainda está trabalhando. Mas eu estava pensando quando Jesus foi à casa de Marta e Maria veio e se prostrou e ficou ali assentada aos seus pés, enquanto Marta estava ocupada com tantas coisas. Ela corria de um lado para o outro, atarefada. E a atitude de Maria vai incomodar muito Marta. E Marta vai chegar para Jesus e vai dizer assim: olha, fala que para Maria me ajudar, porque tem tanta coisa para fazer. Falou: ei Marta, Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. Eu quero dizer para você que veio hoje aqui, você escolheu a melhor parte. Amém? E você vai sair deste lugar recompensado. Você crê mesmo? Diga: eu creio. Nós precisamos estar atentos nesses dias. Eu sei que nós estamos caminhando e recebendo luz e entendimento, mas há muitas coisas dentro de nós que temos como informações e tradições que não é muitas vezes fácil demolir. Você concorda? Alguns costumes. E esse período do Natal, se você buscar a essência do que significa tudo isso, você vai ter os seus olhos abertos, se você se abrir para a revelação. Toda esta contextualização equivocada, e algumas pessoas se embrenham mesmo para as comidas, para as bebidas e para tantas outras coisas, perde a essência. Mas esta é uma obra do Espírito Santo. Eu publiquei outro dia: cada um caminha na luz que tem. Cada um caminha na luz que tem. Esses dias a gente recebe tantas mensagens, e se a gente não atentar para o coração, nosso coração muitas vezes vai se prendendo. Mas tudo que Deus quer é que sejamos verdadeiramente libertos. Eu disse: tem gente que já destruiu o altar, mas não consegue destruir o ídolo.
E amanhã vai ser comida e bebida, isso é ídolo. A gente tem que cuidar. Mas eu sei que algumas pessoas não estão preparadas e elas ainda não podem suportar este alimento. Então, com muita sabedoria, a gente vai fazendo a transição para que não haja intoxicação e você não morra, mas seja alcançado pela luz e pelo entendimento. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor. Mas você que já é maduro na fé, se posicione com sabedoria, com entendimento. Vai se posicionando. Algumas pessoas não estão entendendo o que eu estou falando. Não tem problema não. Jesus, muitas coisas ele falava por parábolas, você sabia? E em particular, os discípulos de Jesus chegavam para ele e perguntavam: mas o que significa isso? Daí ele falava assim: olha, a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. A vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas vou falando por parábolas, e à medida que cada um vai entendendo e se convertendo, vai tendo um entendimento ampliado. Então que a luz e a revelação cheguem ao seu coração. Mas não é difícil entender não. Se você for lá no Google e quiser saber o verdadeiro sentido do Natal, você vai descobrir da onde veio, qual é a origem, o que significa a árvore de Natal, as guirlandas e outras coisas mais. Dá uma pista para você. Vai lá. Jesus, nós não temos nenhum fundamento e base bíblica para celebrarmos o nascimento dele. A única coisa que ele pediu que a gente fizesse era celebrarmos a sua morte e ressurreição. Ele falou: isso tem que ser feito como ordenança. Então já dá um ponto de partida para você entender muitos mistérios de Deus. Tem gente que não consegue ler na Bíblia, então lê no Google e receba a luz, receba o entendimento. Ou então vai na Barça. Antigamente tinha a Barça. Já viu falar da Barça? Os novos nem sabem o que é isso, né? É uma enciclopédia grandona que tinha. A gente pagava caro, todo ano recebia um livro. Quem tinha Barça aí? Era uma enciclopédia de pesquisa muito interessante. Mas lá a gente já encontrava tudo isso. Agora temos o Google e você vai poder ser ampliado mais ainda. Quantos gostam de presente? Quem ainda não tem agenda? Os outros todos têm? Doutor Zé Carlos, você já tem sua agenda? Olha só, eu ia levar uma agenda para você hoje, né? Você cancelou minha agenda, estou brincando. Eu quero dar uma agenda para alguém. Para quem? A prima, hein? Então você vai comprar uma agenda e vai dar para a prima? Estou brincando, filha, está aqui uma agenda para ela, tá? Da Bolívia? É médica? Parabéns. Então ela lê português, lê inglês, lê francês. Médica, Deus que te abençoe, viu? Bem-vinda. Olha só, quem esteve na festa de Hanukkah? Quem não esteve? Tem uma mensagem gravada, interessante. Eu nasci com um propósito. Foi a palavra ministrada no sábado. Na sexta-feira, o pastor Jorge ministrou uma outra palavra sobre as feridas antigas. Está lá à disposição também. Mas eu quero dar esse CD para alguém. Alguém quer? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Só a boliviana aqui? Lá atrás? Então dá aqui para ela, leva lá, Dimar. Nós temos as inscrições para o curso de libertação pessoal. As vagas são limitadas. Se você quer passar pelo curso, procure na saída a irmã Edna e faça a sua inscrição, dê lá o seu nome, para que você possa participar do curso. Abra sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 13. Josué, capítulo 13. Josué capítulo 13, versículo 1. Diz assim: quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor: já estás velho e entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir.
Quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor: já estás velho e entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Vamos ler novamente? Preste atenção no texto. Temos ali na tela, dá para você olhar para lá. Era Josué já velho e avançado em anos, quando lhe disse o Senhor: já estás velho e avançado em anos, e ainda fica muitíssima terra para se possuir. Observe esta expressão: fica muitíssima terra para se possuir. Eu gosto de uma expressão da apóstola Valnice, que ela diz assim: o dar é de Deus e o possuir é do homem. O dar é de Deus e o possuir é do homem. Diga comigo: o dar é de Deus e o possuir é do homem. Diga: o dar é de Deus e o possuir é do homem. Agora fala com todo o teu entendimento e coração. Diga lá. Você pode entender isso? O dar é de Deus, mas o possuir é do homem. Nós estamos a poucos dias da virada do ano. Eu não sei se você, no ano passado, você fez um plano de conquista, um planejamento para a conquista. Nós temos orientado a igreja a ter um planejamento de conquista pessoal, familiar, profissional, ministerial. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E é importante nós termos o planejamento de conquista e chegarmos no final do ano, fazermos a avaliação daquilo que alcançamos ou deixamos de alcançar. Nós temos na igreja um departamento chamado Start, e todos os anos eles apresentam para nós o relatório da nossa conquista. Isso é muito importante. Na semana que vem eu vou sentar com o pastor Evaldo para fazer a avaliação e fazer a comparação da nossa conquista em 2015 com a nossa conquista em 2014, para vermos o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. É possível que muitas vezes a gente pensa que está crescendo, está avançando, e muitas vezes estamos estagnados e quem sabe até retrocedendo. É muito importante nós fazermos uma avaliação e termos coragem de fazer as comparações, porque muitas vezes a gente não tem coragem de encarar a realidade. Isso é muito importante. Quando Deus chamou Josué depois da morte de Moisés. Moisés, ele não era um líder comum. Eu estava pensando e orando: Deus, me dá uma palavra para ministrar esta noite. Sempre que eu vou ministrar, e os pastores também, os líderes de célula, a gente ora e fala: Deus, o que eu vou ministrar? Mas eu acho interessante esta palavra que Deus nos deu para esta noite. Muito interessante, muito importante. E eu sei que todos nós vamos poder sair daqui debaixo de uma unção para avançarmos ainda mais dentro da proposta que temos da parte de Deus sobre nós. Quando Moisés morreu, todo Israel estava pranteando a morte de Moisés. Era um tempo de luta, era um tempo de choro, era um tempo de dor. Moisés não era um líder comum, ele era incomum, porque ele falava com Deus face a face. E Josué estava muito próximo de Moisés. Eles estavam ali pranteando a morte do líder, e Deus apareceu a eles: olha, chegou a sua hora, chegou a sua vez. É hora de cessar o choro, cessar o pranto, lamentar a perda ou as perdas e avançar. Então Deus dá uma ordem a ele: levanta, passa esse Jordão. É preciso desprender do teu passado para que você alcance o seu futuro. Então Deus dá a ele esta ordem: levanta, passa o Jordão. E Deus vai dizer a ele: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. E Deus dá a ele a escritura da terra. E a terra não era uma terra qualquer, uma terra comum ou uma terra pequena, era uma terra vasta. A conquista era grande, o desafio muito grande. Mas no capítulo 1, você vai ver os limites do território que foram demarcados.
Eu não sei se você já teve a oportunidade de comprar um lote, um terreno num loteamento lançado. Geralmente eles estão marcados, há uma estaca que marca cada terreno e o seu terreno é numerado. Alguém já comprou um terreno assim? Num loteamento? Ninguém? Isso aí se manifesta, por amor de Deus. Quando você compra um terreno num loteamento, geralmente você encontra ali os postinhos que marcam e tem um número que identifica o seu lote. Pois Deus deu a Josué os limites da terra. Ele diz: olha, daqui, aqui, 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 tudo isso vai ser seu, e você vai poder entrar e levar a nação de Israel a possuir juntamente com você. Então Deus dá a ele aqui o mapa, e não apenas o mapa, mas as escrituras da terra. Observe aqui comigo, versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde, olha aí, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Esses eram os limites. Aqui estava a promessa que Deus fez a Josué. E Deus diz: ninguém vai poder te resistir. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E Josué sabia exatamente como Deus tinha sido com Moisés. Josué sabia. Ele tinha clareza da ação, da mão de Deus operando com sinais, maravilhas e prodígios, capacitando Moisés por toda a trajetória no deserto. Josué tinha experimentado a liderança de Moisés, e ele sabia o quanto Deus abençoava Moisés. Ele está dizendo: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O versículo 6 ele diz: esforce, tem bom ânimo, porque tu farás deste povo herdar a terra que jurei que aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso, cuide em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Tudo que Deus desejava e que Deus queria era que Josué conquistasse a terra. A Bíblia diz: tantas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém. Se é promessa de Deus, é sim para você. Há mais de 8.000 promessas na Bíblia, e cada uma dessas promessas pode se tornar possessão sua. Mas elas, prestem atenção, mas as promessas que temos da parte de Deus, nós não as vamos viver simplesmente porque são promessas. Alguém diz assim: Deus prometeu, então Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Deus prometeu e Deus é capaz de cumprir, mas Deus vai cumprir através da minha vida e através da sua vida. Gálatas 4 diz que o herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. O herdeiro, enquanto ele é menino, em nada faz diferença entre ele e um escravo, mesmo que ele seja o senhor de tudo. O herdeiro menino não tem entendimento para possuir, para tomar posse da herança. Apenas quando ele completa a maioridade, ele vai poder tomar posse, apropriar daquilo que ele tem por direito de herança. E a Bíblia diz que o herdeiro menino, ele não toma posse. Eu e você temos da parte de Deus muitas e muitas e muitas promessas. Não são poucas as promessas que temos da parte de Deus. Quantos tem promessa aqui? Eu pergunto: você tem vivido todas as promessas? Todas as promessas? Há muitas promessas. O desejo do coração de Deus é que nós possamos avançar a cada dia para possuirmos cada uma dessas promessas que temos sobre nós. Há muitas promessas. Deus disse a ele: levanta, passa o Jordão, vença esses limites da sua alma, para que você possa possuir a terra. No capítulo 3, aqui nós vimos no capítulo 1, todo o mapa e os limites, aqui Deus fazendo promessas.
Você acha que é da vontade de Deus que a gente possa viver as promessas? É. Agora, por que Josué não pôde viver todas as promessas? A Bíblia diz que Josué conquistou muito. Ele conquistou muito território, mas ele não conquistou tudo. Ele desfrutou de muitas promessas, mas não desfrutou de todas as promessas. Viver uma parte da promessa já é bom. Já é bom. Mas nós não podemos nos contentar em vivermos uma parte das promessas. O desejo do coração de Deus é que vivamos todas as promessas. Temos promessas da parte de Deus que diz respeito à nossa vida pessoal. Temos promessas da parte de Deus que diz respeito à nossa família. Temos promessas da parte de Deus que fala da provisão, do sustento, da paz, da alegria, da quebra da regência espiritual, que muitas vezes vem para nos oprimir. Temos promessas extraordinárias da parte de Deus, mas agora compete a mim e a você, pela atitude e o entendimento aberto, muito mais do que simplesmente termos um entendimento aberto, uma atitude para podermos tomar posse das promessas. Diga, atitude. No capítulo 13, Deus disse para Josué: você está velho, avançado em dias, e muitíssima terra ficou por se possuir. Se nós olharmos o que já temos desfrutado da parte de Deus, é algo bom, é maravilhoso, é glorioso, mas eu sei que Deus tem muito, muito, mas muito mais para nós. Se eu simplesmente olhar para isso aqui, eu posso me inclinar no meu coração e me alegrar, mas eu sei que Deus tem infinitamente mais do que aquilo que nós alcançamos. Tem muito, mas muito e muito mais. Não vou desmerecer o lugar que Deus já nos colocou, mas eu tenho a consciência daquilo que Deus tem para nós. Vai além daquilo que alcançamos, conquistamos em 2015. Não estamos frustrados, mas Deus tem muito mais. Diga, Deus tem muito mais. Diga para o seu irmão, Deus tem muito mais. Então o que fazer diante da promessa? Quando Deus enviou os espias, Deus, através de Moisés chama 12 príncipes de Israel. Eram cabeças de tribo, não eram pessoas comuns. E a missão, qual era a missão? Espiar a terra e trazer um relatório. Então 12 príncipes de Israel, cabeças de tribo, foram enviados para espiar a terra de Canaã. Eles estavam em Cades Barneia, e eles foram enviados, e depois eles voltam com um relatório. 10 dentre os 12 trouxeram um relatório numa perspectiva negativa. Olha só, eles trouxeram um relatório numa perspectiva negativa. Você pode já vislumbrar 2016 com uma perspectiva positiva ou uma perspectiva negativa. Independentemente do fluxo da política de Brasília, nós podemos olhar pelo prisma da palavra e vislumbrarmos 2016 numa perspectiva onde o Deus, que Criador dos céus e da terra, vai nos abençoar de uma forma tão extraordinária que a gente vai poder chegar em 2017 numa outra dimensão. É possível. Olha só, 10 dentre os 12 espias, eles viram a terra e difamaram a terra. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra boa, mas terra também que devora os seus moradores. Ali nós vimos os gigantes. A terra é boa, mas tem gigantes. Este foi o relatório. O desafio é maior do que nós. Josué e Caleb, eles vão se posicionando. E Caleb e Josué diz: olha, calai-vos. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar na terra. A proteção dele se foi: como pão os devoraremos. Queridos, não era simplesmente a questão de uma confissão positiva,
confissão de fé, que vai ser acompanhada por uma atitude. No capítulo 14, aqui nós vamos ver a atitude de Caleb em relação à terra que ele havia herdado como promessa. O que ele tinha sobre ele era apenas promessa. Diga promessa. Promessa diz respeito a quê? A futuro. A promessa é algo que está adiante de nós. Quando nós começamos a viver, já não é mais promessa, já é posse. Ele tinha diante dele a promessa da terra, e o território que foi designado para que ele pudesse possuir, era um território tomado por gigantes. Escute bem, o território que Caleb recebe como promessa estava possuído por gigantes. Os maiores homens habitavam lá. E quando Josué, agora líder, vai dividir a terra pelas tribos de Israel, Caleb chega para Josué e diz aqui: vem cá, Josué, quero ter uma conversa com você. Preste atenção. Eu não me esqueci do que o homem de Deus falou ao teu respeito e ao meu respeito. 45 anos se passaram, mas 45 anos de guerra, de luta, não foram suficiente para arrancar a promessa do meu coração. Ele diz: dá-me este território, do qual falou Moisés, o homem de Deus, quando nos enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Dá-me este território. Estava fresco na sua memória a promessa. Algumas pessoas, quando elas passam por guerras, dificuldades, elas se esquecem das promessas e começam a se voltar até contra Deus, achando que Deus fez a promessa e agora não pode cumprir aquilo que prometeu. Deus pode cumprir cada uma das suas promessas nas nossas vidas, mas Ele vai cumprir as promessas em resposta à expressão da minha fé, em resposta à expressão da sua fé. E a sua fé, ela é expressada em atitude. Se você não der um passo, as coisas não acontecem. Caleb, ele vai reivindicar o seu monte. Eu não sei qual é a sua guerra, mas é possível você vencer esta guerra. Nós entregamos os pontos muito facilmente. Abrimos mão, procuramos o caminho até mais fácil e negligenciamos guerrear. Caleb estava disposto a pagar o preço que fosse para possuir a sua herança. Você está disposto a pagar o preço que for para possuir a sua herança? Um filme que está passando aqui, muita gente tem assistido, que é o Quarto de Guerra, que é recomendado. Acho que tem que estar no currículo do curso de casais, para entender um pouquinho de batalha espiritual. É possível vencer a guerra. Diga para o teu irmão: é possível vencer. É possível vencer, é possível vencer a guerra. 45 anos não foram suficientes para arrancar a promessa do coração dele. Mas não era simplesmente questão de ter a promessa dentro de si. Agora é a disposição para a tomada do território. Disposição para tomar o território. Essa sua guerra, travada no mundo do espírito, presta atenção, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue. A guerra não é contra o esposo, contra a esposa, contra o filho, não. Nós vamos interferir no mundo espiritual, e pelo mundo espiritual nós vamos alcançar a vitória. Você está aqui gerando um milagre, e é possível que nesta noite você saia deste lugar com seu milagre. Deus tem um milagre para realizar na sua vida, e Ele vai realizar em resposta à expressão da nossa fé. E se nós estamos aqui, eu estou aqui porque eu estou me movendo em fé. Você veio a este lugar, deixou a sua casa, o seu trabalho, porque há fé dentro de você, e a sua fé vai sendo ativada gradativamente, e o milagre vai sendo gerado, e você vai alcançar aquilo que você tem almejado alcançar. É possível que a gente pense assim: poxa, mas o final do ano já está chegando, já está tudo por acabado. Não está tudo por acabado, não. Ainda muita coisa pode acontecer. Um milagre pode se manifestar.
Primeira coisa é ter o entendimento aberto e compreender que tem promessa. Observe comigo, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, o versículo 1. Daniel capítulo 9 diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Versículo 2: no primeiro ano do seu reinado, olha só o que diz ali: eu, Daniel, entendi. Eu, Daniel, o quê? Entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aonde Daniel estava? Ele estava no cativeiro da Babilônia. E ele estava ali lendo o livro do profeta Jeremias. De repente os seus olhos se abriram e ele entendeu. Diga, entendeu. O que ele entendeu? Jeremias havia profetizado a respeito do cativeiro. Quando você lê o capítulo 15 de Gênesis, ali há uma profecia a respeito do tempo em que Israel passaria no Egito, 400 anos. Eles ficaram 430 anos debaixo da presciência de Deus. Agora Jeremias, ele profetiza a respeito de um cativeiro, que era o cativeiro babilônico. Israel estaria debaixo desta regência do cativeiro da Babilônia, e ele determina o tempo. Quanto tempo? 70 anos. Quando Daniel, no cativeiro da Babilônia, Daniel era um príncipe. Ele era um daqueles intelectuais que foi tirado da sua própria terra para viver no palácio. Mas ele está lendo o livro do profeta, por isso que é importante ler a Bíblia. De repente você está lendo a Bíblia e você vê algo e diz: isso diz respeito a mim. Eu me lembro um dia quando nós estávamos reunidos numa casa, era uma célula, e quando alguém leu o livro do profeta Joel, mas foi tão claro, Deus falando comigo: esta palavra profética é para a igreja. E ele diz: em resposta ao quebrantamento, ao rasgar dos corações, eu vou enviar o trigo, o vinho novo e o azeite, e deles sereis fartos e tereis em abundância. Aquilo ali foi inundando meu coração. Olha como que é importante. De repente a palavra veio, e Deus disse: é isso que eu tenho para vocês, restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Aquela palavra entrou no meu espírito. Daniel estava lendo o livro do profeta Jeremias. De repente ele entendeu. Diga, ele entendeu. Diga aí, ele entendeu. Mexe com o seu irmão, diga aí, meu irmão, ele entendeu. Entenda que Deus tem um plano extraordinário para você. Deus tem um plano perfeito para o seu casamento. Deus tem um plano perfeito para as suas finanças. Deus tem prosperidade para o seu povo. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. Deus não tem uma bençãozinha para você, meia boca, não. A bênção que Deus tem para você, ela é completa. Assim como ele abençoou Abraão, a Bíblia diz que Abraão foi abençoado. Eu falei aqui nas semanas anteriores, o que é ser abençoado? É ter um decreto de felicidade sobre si, é ter um decreto de prosperidade sobre si, é ter um decreto de proteção sobre si. Daniel, de repente, ele entende. Não basta simplesmente entender. Entender é o começo, é o início. Diga, entender é o começo. Se você simplesmente entender que você tem direito, mas você não faz nada por aquilo, você não desfruta daquilo. O que ele vai fazer? Ele vai entrar numa guerra espiritual. Diga, guerra espiritual. Ele vai entrar numa guerra espiritual. Ele vai começar a orar. Ele vai começar a se render, a se entregar diante de Deus, fazendo confissão de pecados. E não para aí. Ele vai entrar num propósito de jejum. E a Bíblia diz que por 21 dias, 3 semanas, ele desprezou os manjares do rei. Ele já não colocava, ele não bebia o vinho que ele tinha direito a beber. Ele se abstém. Então ele vai entrar numa guerra. De repente vem o anjo Gabriel e diz: olha, desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a buscar a Deus, as suas orações foram respondidas no início.
eu fui designado para vir até você. Mas o príncipe da Pérsia impediu que eu chegasse a você. Olha que coisa impressionante. Que eles existem, os seres espirituais da maldade, que eles lutam para bloquear, impedir que a bênção chegue até você. Ah, mas se Deus quiser, Ele pode fazer. Sim, Deus pode fazer, mas Ele vai fazer através de você. Se você se posicionar no mundo do Espírito, esse demônio que tem se levantado contra você, contra as suas finanças, contra a sua saúde, contra o seu casamento, contra a sua conquista ministerial, eles vão cair por terra e a conquista vai ser estabelecida. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele entendeu, mas não ficou apenas no entendimento. Ah, eu entendi. Ele vai entrar em guerra. Diga guerra. Diga guerra é guerra. Houve resistência? Ah, eu tenho promessa, não vai ter resistência. As resistências sempre vão existir, mas Deus vai te capacitar. As armas poderosas que Deus vai colocar nas tuas mãos, para você vencer o inimigo e tomar posse da promessa. É muito importante neste final de ano você pegar o mapa da promessa. Josué estende o mapa lá. Eu conquistei aqui, mas muitíssima terra ficou por se possuir. Está feliz? Está contente? É tudo isso? Lógico que nós vamos ser agradecidos a Deus. É maravilhoso o lugar que Ele nos colocou, mas eu sei que Deus tem muito mais. Você sabe também? Sim ou não? Diga, Deus tem muito mais para a minha vida. E você vai se levantar debaixo da unção, do poder do Espírito Santo, para tomar posse de todas as promessas que Deus tem estabelecido sobre você. É interessante, quando nós olhamos para a Bíblia é tão extraordinária. No capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 21, fala a respeito de uma mulher. Olha só, nós já vamos indo para o encerramento. Fala a respeito de uma mulher. Esta mulher era uma mulher chamada Ciro Fenícia. Esta mulher não tinha nem as escrituras, não tinha nem direito a viver a promessa, mas o seu posicionamento, a sua atitude, vai atrair o favor de Jesus sobre a vida dela, mesmo não tendo direito a viver promessa. Ela vem a Jesus, porque a sua filha estava perturbada, estava enferma, atormentada, e ela vem clamando. Os discípulos começam a falar: Jesus, dá uma resposta para esta mulher. E Jesus simplesmente vai responder: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Primeiro ele diz: eu não fui enviado a esse tipo de gente. Eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo. E de repente Jesus para e diz: olha, grande é a fé desta mulher. E aquela mulher vai encontrar a resposta que ela procurava, mesmo não tendo direito à promessa. Não tinha promessa, ela não tinha direito, mas o seu posicionamento foi determinante para que ela pudesse viver algo que ela nem tinha direito. Agora, você tem o direito, então por que não vive? Sabe por quê? Porque a minha atitude, a sua atitude, muitas vezes é de indiferença. Queremos que alguém pague o preço por nós. Escute aqui, meu irmão. Se for preciso jejuar um dia para vencer essa entidade, jejue um dia. Se for preciso jejuar 2 dias, jejue 2 dias. Se for preciso jejuar 3 dias, jejue 3 dias. Se for preciso jejuar 21 dias para vencer esse principado que se levantou para impedir você de viver a promessa, jejue. Ah, posso, né? Que tem que ser radical assim. Ou então vai convivendo mais ou menos. Não dá para viver mais ou menos. A bênção de Deus para você é plena, é completa. Diga para o teu irmão: é completa, meu irmãozinho. E aí? Esta mulher chamada Ciro Fenícia nem direito tinha. Não fazia parte da linhagem de Israel. Não tinha nenhum documento que dava direito a ela de receber o seu milagre. Mas o seu posicionamento vai atrair o favor de Jesus sobre a vida dela. Essa é a hora de nós nos posicionarmos.
fazermos uma avaliação e sermos sinceros conosco mesmo. Em 2015, eu vivi todas as promessas de Deus? Eu alcancei tudo que eu tinha por direito a alcançar? Ou ficou aquém? Estabelecer debaixo da luz da palavra os alvos e as metas para 2016 e perseguir estes alvos e estas metas e não descansar enquanto aquilo não se tornar realidade na sua vida. É isso assim. A gente vai se acostumando e vai, não, tá bom assim, tá bom assim, tá bom assim. Não tá bom assim. Deus tem muito mais. Diga para o teu irmão, Deus tem muito mais. O dar é de Deus e o possuir é do homem. O dar é de Deus e o possuir. Eu nasci assim. E assim que outro dia conversando com uma pessoa, disse, não, acho que Deus quer que eu conquiste só isso mesmo. Acho que eu nasci para conquistar só isso. Daí eu dei esse texto para ele. Muitas vezes nós nos justificamos, tentamos nos justificar. Deus tem muito mais para cada um de nós, em todas as áreas. Mas a nossa conquista passa pela nossa atitude. Primeiro é o entendimento aberto. O entendimento nós já temos do direito que temos em Cristo. O preço que Ele pagou na cruz pela nossa redenção. Jesus levou na cruz as nossas maldições. Pobreza, miséria, ruína, enfermidade, tudo isso está relacionado como maldição. Temos promessas da parte de Deus extraordinárias. Emprestaremos a muita gente e não tomaremos emprestado. Essa é uma promessa linda. Então olha para o seu extrato do banco e chega para o extrato e diz assim, ei, alguma coisa está errada aqui. O devorador entrou na minha vida, vai ter que sair. Não é compatível com o que a Bíblia diz. Entre o extrato do banco e o extrato da Bíblia, chame o extrato da Bíblia. Estou falando sério. Eu estava em Israel, no Monte Carmelo. Foi liberada uma palavra profética dentro desse entendimento. De vez em quando o demônio quer entrar no meu limite, mas não vai entrar não. Quando ele vai entrando, eu vou falando, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai de retro, Satanás. E aí, você vai ficar contente com o negócio lá vermelho? E aí? Não, eu vou convivendo, vou dando um jeito. Tem gente que tapa aqui, explode aqui, explode. Ele pega do agiota de cá, cobre o agiota de cá, cobre o agiota de cá, cobre de cá. Aí o boquinho está todo enlaçado e ainda ameaçado de morte. Isso é de Deus? Não, não é de Deus. Está me ouvindo? Pegue lá o seu extrato do banco. Pegue Deuteronômio capítulo 28. E você vai ler lá. Emprestarás a muita gente, porém você não vai tomar emprestado. Não estou dizendo que não possa acontecer na caminhada algo que você até use o seu limite. Não estou dizendo, mas você isso fazer parte da sua vida, incorporou a sua vida, parecendo aquele demônio grudou em você um encosto. Esse encosto vai ter que sair. Mas como ele vai sair? Primeiro com entendimento aberto, depois com atitude. Você vai pegar o seu extrato e vai chegar a colocar do lado do texto, e você vai assim ler para o extrato. O extrato, escute aqui. Está aqui em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E aqui está escrito no extrato: emprestarás a muitas nações, porém não tomarás emprestado. A gente muitas vezes vai lá e não ora. A gente sabe, mas não faz. Levítico 26, 10 diz que vai sobrar. Pega, meu irmão, coloca lá no texto para que todos vejam. Todo dia fala o texto. Vai diante de Deus, faça como Josué, faça como Caleb fez, faça como Daniel fez. Daniel falou: eu vou vencer essa guerra. Aí Deus mandou reforço. Deus mandou um reforço.
Só Gabriel não dava conta, mandou Miguel. Falou: Miguel, está vendo Gabriel? O Satanás está impedindo que ele chegue ao destino dele, que é ministrar a bênção na vida do meu servo. Vai lá. E de repente chega Miguel, resolve a parada, e a bênção se manifesta. 21 dias. 21 dias. A gente vai convivendo com os problemas, e os problemas passam a fazer parte da nossa vida. E aí a gente, ai, minha enxaqueca, ai, minha depressão, tudo é, ai, meu, que teu, não é seu não. Algumas pessoas já tomaram posse. Rejeita esse negócio, rejeita a escassez, chama a abundância de Deus sobre a sua vida. Você não foi chamado por Deus para viver num quarto escuro, tomado por depressão. Vai ser um tempo de visitação, mas vai ter que ir embora. As virtudes de Deus irão se manifestar na sua vida, e você vai ser completamente liberto. Essa é a noite para você começar a vencer a sua guerra, vencer o seu inimigo e tomar posse da promessa. Aplauda o Senhor. A equipe de louvor vem para o altar. Se coloque em pé, nós vamos orar. Eu quero orar por você. Essa é uma noite para entrarmos nas regiões celestiais. Diante desse desafio de tomarmos posse das promessas, faça um balanço geral. Nesses dias, tire um tempo, faça as comparações. Você avançou, você retrocedeu? Como está a sua conquista? Em todas as áreas. Seja sincero com você mesmo. Busque esse extrato e vá para a presença do Senhor. Vá para a presença dele. Sabe qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Fazer dele um pai de nações. A descendência dele seria como as estrelas dos céus e como a areia do mar. A mulher estéril, ele já de idade avançada, e Deus falou: ei, moço, vai esperar o quê? Vem para a minha presença. E aí eu vou poder cumprir a promessa na sua vida. Abraão foi para a presença de Deus, e Deus cumpriu a promessa na vida dele. E aí, vamos vencer essa guerra ou não vamos? Então levante suas mãos aos céus. Agora é a hora. Você vai apresentar diante de Deus a sua causa. É você, meu irmão. É você. Caleb chegou para Josué e disse: ei, Deus falou através de Moisés, chegou a hora, eu quero o meu território. Você vai poder chegar diante de Deus agora. Deus, estou aqui diante de ti, eu reivindico a minha bênção em o nome de Jesus. E Deus vai liberar os anjos. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque podemos ver os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor. Pai, eu sei, ó Deus, que temos muito mais diante de nós. Ó Deus, temos as escrituras sagradas que nos garante o direito de posse das promessas. E agora, na autoridade do nome de Jesus, eu frustro os planos do diabo contra a tua vida. Eu frustro os planos de Satanás contra a tua casa. Eu frustro agora os planos do inferno na tua mente, que operam na tua mente. Agora sejam frustrados em o nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade seja arrancado agora. Saia no nome de Jesus. Espíritos malignos que têm se levantado, tranca a rua para impedir o fluxo da prosperidade, eu ordeno agora, caiam por terra em o nome de Jesus. Pai, abra o entendimento dos teus filhos e capacita cada um dos teus filhos, ó Deus, para a partir do entendimento se posicionarem para tomar posse das promessas. Eu te abençoo para viver as novidades do reino, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Seja envolvido pelo poder do Espírito Santo. As trevas agora sejam quebradas na tua mente. Seja revestido pelo poder do Espírito Santo. Seja renovado nesta noite. Em o nome de Jesus, diga amém.